Olá, tudo bem? Professor Diogo Lopes aqui em mais uma aula de Direito Processual Penal Militar. Essa matéria que é muito bacana. E hoje a gente vai falar de um tema muito específico da matéria, né? Que são os processos especiais. A gente vai falar do processo relacionado ao crime de deserção e relacionado ao crime de insubmissão, beleza? Na verdade, a gente vai estudar os procedimentos, ok? Vamos lá então falar dos processos em espécie aqui, processos especiais. Hoje a gente não vai falar de procedimento ordinário, hoje o procedimento é o quê? Especial. Já anota então nos cadernos aí, processos especiais. Processos especiais, beleza? Vamos lá. Então a gente vai falar aqui agora do procedimento no caso do crime de deserção e procedimento no caso do crime de insubmissão, beleza? Vamos começar aqui pelo crime de deserção. Vamos lá então, tópico de número 1 no seu caderno, procedimento no processo por deserção. Procedimento no processo por deserção. A gente vai entender inicialmente aqui agora o crime de deserção. Eu sei que tem o crime de deserção e tem as figuras assimiladas e a deserção especial. Qual a diferença? A deserção é um crime que depende de um lapso temporal para que ela se consume. Já a deserção especial é aquele caso em que o indivíduo ele é convocado para uma viagem, né, por meio de aeronave ou navio. Aeronave ou navio, e ele tem uma data marcada para a partida do avião ou do navio. Não se apresenta naquela data, naquele horário, o avião e o navio partem. Já consuma o crime de deserção especial, tá? E aí tem um prazo agora para ele se apresentar. A depender do prazo em que ele se apresente ao comandante e tal, a gente vai aumentar a pena aqui em abstrato. Então são circunstâncias qualificadoras, beleza? Então vamos lá começar aqui pela deserção, crime de deserção. Vou falar da deserção genérica, tá? As figuras específicas lá da deserção se estuda no penal militar. Então vamos falar da deserção genérica. Crime de deserção, então, olha, ele se consuma após quantos dias? Isso mesmo, querido, após 8 dias, né? Após 8 dias. Pergunta, após 8 dias do quê? Da falta ao serviço, tá? Faltou ao serviço, no dia seguinte já começa a contar o prazo, né, que ele tem para voltar, vou chamar de período de graça. Nesse período de graça, se ele voltar, é mera infração que administrativa. Esse período de graça aqui tem um prazo de 8 dias. Passados os 8 dias, consuma-se então o que? A deserção. Vamos então visualizar aqui nesse gráfico, né, nesse fluxograma que a gente fez aqui agora. Olha, eu coloquei aqui datas específicas, ó, 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias, tá? 11 dias aqui, poderia ser dia 10, 11, 12, mas começou do dia 1º, beleza? O dia 1º do mês, o indivíduo está escalado, então ele está escalado, ele tem que tirar serviço naquele dia, tá? Se a escala for das 6 às 18, faltou ao serviço. No final do serviço, o comandante lá do policiamento, comandante do quartel, do serviço de dia, ele vai lavrar uma parte. Parte é um documento no qual ele vai informar ao comandante alguma ocorrência, né? Então ele vai lavrar uma parte para informar que alguém não compareceu para trabalhar. É a chamada parte de falta. Então, olha, no dia do serviço, ele está escalado, ó, escala de serviço. O indivíduo não compareceu, será lavrada aqui uma parte, é um documento de falta, parte de falta, beleza? Então, olha, essa parte de falta, ela tem que ser lavrada no final do serviço, ok? Por exemplo, se eu trabalho, minha escala era das 6 às 18, não interessa aqui, né, o momento que eu deveria me apresentar. O que interessa é o final do serviço. Se eu me apresentei 3 horas depois de iniciado o serviço, eu ainda posso trabalhar. Venho, trabalho normalmente, e aí nesse caso será levado uma parte de atraso. Agora, se eu faltei ao serviço, não compareci, no final do período aqui do serviço, o comandante vai lavrar uma parte de falta. Beleza, pessoal? Professor, e suponhamos que eu esteja escalado
no dia 1º, só que a minha escala era de 24 horas, começou dia 6, às 6 horas no dia 1º, e ela finalizaria às 6 horas do dia 2. Que momento que a gente vai lavrar a parte de falta? Às 6 horas do dia 2, tá? Dia 2, então, seria o dia em que constataria a minha falta. Ou, se eu tivesse escalado aqui no dia 31, e aí seria 6 horas do dia 1º, aí seria lavrada a parte de falta, beleza? Então, olha, no final do serviço, parte de falta. Se eu vim trabalhar no dia seguinte, normal, né? Ficou ali uma falta, infração administrativa. Fechou? Bem, a gente lavra a parte de falta e para contagem do prazo, para a configuração da deserção, a gente vai contar 8 dias. A partir de quando? A partir das 0 hora do dia seguinte. É assim, ó, eu estou escalado hoje, das 6 às 18, não compareci. Hoje à meia-noite, não é hoje mais, é o dia seguinte. Às 0 hora, então, hoje, meia-noite, né? Já é o dia seguinte. Começa, então, a contar o prazo. Então, ó, aqui o serviço finalizaria às 18 horas. E às 18 horas, então, foi lavrada a parte de falta. Aí, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0 hora do dia 2. Já começa a contar aqui, ó. Começa a contar, então, o período de graça. Então, olha, desse momento até o 8º dia, eu vou chamar de período de graça. Período de graça. Se o militar retornar nesse período, não há falar no crime de deserção, tá? É mera infração que administrativa, fechou? Eu vou chamá-lo de emansor. Emansor, se ele voltar dentro do período de graça. Como assim? Emansor. Quer anotar? Então anota aí, ó. Emansor. Essa expressão emansor, no direito romano, lá no Império Romano, inclusive, o militar ele praticava deserção. Se ele voltasse voluntariamente, eu chamava ele de emansor. No direito atual, emansor é um militar que retorna durante o período de graça. Se ele retornar depois de configurada a deserção voluntariamente ou capturada, é deserção do mesmo jeito, tá? Vamos lá. Então, ó, primeiro dia, aí conta aqui, ó, 24 horas, um dia. A 0 hora do dia 3, a gente vai lavrar uma segunda parte, é a chamada parte de ausência. Parte de ausência. Esse período de graça também é chamado período de ausência, tá, pessoal? Período de graça ou período de ausência. Beleza? Vamos lá, então vamos contar comigo. Comecei a contar aqui a 0 hora do dia 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 8º dia deu no dia 9. A 0 hora do dia 10, a gente vai lavrar a partir desse momento, a gente vai lavrar a parte de deserção. Consuma, então, a deserção a 0 hora do dia 10, tá? Então, a partir desse dia, a qualquer momento, será lavada uma parte, é um outro documento para informar, né? Uma parte de deserção. Parte de deserção. A parte de deserção, então, é o documento que constata a ausência por mais de 8 dias, tá? Então, vamos contar aqui comigo os dias, né? Porque tem que ser por mais de 8 dias, beleza? Comecei a contar aqui. Aqui é o primeiro dia, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o 4º dia, aqui é o 5º dia, aqui é o 6º dia, 7º, 8º dia. Então, a deserção, ela se consuma no 9º dia, tá? No 9º dia, será lavrada a parte de ausência. A partir do 9º dia, a gente lavra a parte de ausência. Pode ser no 12º, no 13º, no 14º, 15º dia, não tem problema nenhum. Recomenda-se que seja no dia 9, tá? Que aí a gente já dá andamento aqui no procedimento, tá? Com a parte de deserção, tá? Então vamos só finalizar aqui o período de graça, né? A gente já configurou aqui os dias. O período de graça, então, é até a 0 hora do 9º dia. Deu 0 hora do 9º dia,
retornou 0 hora e 1 minuto, pronto, pessoal, está consumada a deserção. Ah, mas consumada a deserção. Crime consumado, a gente vai iniciar o processo de deserção. Você lavará a parte de deserção. Ah, e se ele voltar antes de lavar a parte? Não tem problema, isso aqui é só a formalidade do procedimento, belezinha? Fechou? Olha, a partir da parte de ausência, o comandante, então, após 24 horas da parte de ausência, 24 horas, o comandante vai determinar a realização do inventário e a busca do emansor, né? Durante aqui, do ausente. Então, olha, a partir desse momento, 24 horas após a parte de ausência, a gente vai, comandante aqui, ele vai determinar, a partir desse momento, ele vai determinar as diligências, buscas do... Então, a gente vai diligências para encontrar, porque não é dever seu, enquanto policial ou do militar, evitar a prática de crimes? Sim. O comandante, né, ele também tem esse dever de evitar a prática de um crime. Então, ele vai fazer diligências, e nessas diligências ele vai determinar a busca do ausente, para o que? Evitar a consumação do crime, tá? Para que ele não seja um criminoso. Então, serão realizadas o quê? Buscas. E o que mais, pessoal? A partir desse momento será realizado o inventário dos bens. Inventário dos bens que ele deixou para trás, que ele extraviou, enfim, da fazenda pública, e para verificar o fardamento, armas, enfim, será realizado então o inventário de seus bens. Buscas na residência, no quartel, enfim, para fazer aqui a apreensão desses bens do ausente, durante o período de ausência ainda, tá, pessoal? Então, inventário, diligências para a busca do ausente, inventário também dos bens e buscar o quê? Os seus bens. Fechou? No 8º dia, se ele voltar ausente, emansor. Agora, se ele voltar no 9º dia, já está consumado o crime, tá? Já está consumado o crime de deserção. Então, a partir do 9º dia, 0 hora, já está consumado. Fechou? Com a parte de deserção, a gente autoriza o quê? A prisão. A prisão. Então, com a parte de deserção, já autoriza a prisão em flagrante aqui do desertor. Então, o desertor pode ser preso, né? Lembra lá, na prisão em flagrante e tal, se você não assistiu essa aula, assista então, são as medidas cautelares, a primeira espécie de prisão. O indivíduo pode ser preso por qualquer pessoa ou por militar, né? Em flagrante delito, e na realização aqui da prisão, não somente em flagrante, mas no caso do insubmisso e também do desertor, tá, pessoal? Então, autoriza a sua prisão. Então, ele pode ser capturado agora a qualquer momento, ele está em flagrante delito, está praticando o quê? Deserção. Ficou claro? Beleza? Fechou? Então, verificada aqui a configuração do crime de deserção, a gente vai falar do processo de deserção de oficial de praça, tá? Muda aqui, coisa bem simples mesmo, tá, pessoal? Então, olha, o que o comandante vai fazer aqui? Ele vai pegar o inventário dos bens, vai pegar a parte de ausência, a parte de falta também, vai juntar lá, né? A parte de deserção, e esse calhamaço de papel vai formar aqui a instrução provisória. Então, pergunto, pessoal, teremos aqui inquérito policial militar? Não precisa, porque esses documentos substituem o inquérito policial militar. Então, a gente vai falar aqui, ó, que esses documentos, o conjunto desses documentos, já forma a instrução que? Provisória. Lembra que o inquérito policial militar é uma instrução provisória? Aqui também será o quê? Uma instrução provisória, beleza? Então, é um conjunto de provas que vai demonstrar a ocorrência do delito. O que acontece daqui para frente? Aí já começa a parte o quê? Processual. Parte processual, letra B no seu caderno. Processo de deserção de oficial.
processo de deserção de oficial, ok? Vamos lá. Então aqui ocorre a consumação. Lembrando que a consumação do crime de deserção ocorreu aqui, beleza? Ocorreu a partir desse momento. E se for a deserção especial, é a partir da partida do navio ou do avião. Não se apresentou naquele horário, naquele dia, pronto, já está consumada também a deserção especial. Então, olha, com a consumação, o que a gente vai fazer? Vai lavrar a parte de deserção, deserção. Lavrou a parte de deserção, a gente vai publicar a parte de deserção no boletim. Então será feita uma publicação em boletim da parte de deserção, a parte de ausência e o inventário dos bens do ausente, tá? Então, olha, realizada a parte de deserção, vamos publicar tudo em boletim. O que a gente vai publicar em boletim? A parte de deserção, a parte de ausência e o inventário dos bens. Parte de deserção, parte de ausência, inventário dos bens. Publicou em boletim, a gente vai remeter cópia de toda a documentação juntada aqui, ou seja, parte de falta, parte de ausência, inventário, né, e outros documentos juntados aqui mediante diligências, parte de deserção, e remeter tudo para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai pegar esse conjunto probatório, né, mínimo, essa instrução probatória, esse conjunto de papéis, o juiz vai mandar autuar, né, vai mandar autuar e remeter para o MP. O MP terá um prazo de 5 dias. O MP tem um prazo de 5 dias. Lembrando que o MP, em regra, em outros tipos de crime, ele tem 5 dias se réu preso, 15 dias se réu solto, podendo ambos os prazos serem duplicados por decisão do juiz, ou no caso de réu solto, triplicado, tá? Aqui não. Aqui o prazo de manifestação do MP é de 5 dias, tá? 5 dias para que ele manifeste. Quais são as providências do MP? Me ajuda. Requerer novas diligências. O que ele pode fazer? Ele pode pedir o arquivamento, se ele entendeu que não é caso de oferecimento da denúncia, ou ele pode oferecer a denúncia. Aqui, então, no nosso exemplo aqui, ele vai ofertar a denúncia, oferecimento da denúncia. Qual é o ato que dá início ao processo? Recebimento da denúncia. O ato que dá início a qualquer processo penal, recebimento da denúncia. O juiz recebe a denúncia de deserção aqui praticada por oficial, tá? Então, oficial que se ausentou por mais de 8 dias, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai esperar a captura do oficial ou a apresentação voluntária deste oficial. Então, ele vai aguardar a captura ou a apresentação voluntária, que pode ocorrer 1 mês, 2 meses, 5 anos, 10 anos, tá? Vamos aguardar, então, a captura ou a apresentação voluntária. O oficial foi capturado ou se apresentou voluntariamente. Se ele foi capturado ou se apresentou voluntariamente, como é oficial, quem julga oficial? Conselho Especial. É o Conselho de Justiça Especial. Então, o juiz, ele vai determinar aqui o sorteio do Conselho de Justiça Especial. Conselho de Justiça Especial, tá? Então, Conselho de Justiça Especial. Então, feito aqui o sorteio do Conselho, vai marcar uma data, né, para instalação do Conselho. E, instalado o Conselho, também será determinada a citação do réu. O réu, que é um oficial, tá? Citação do desertor. Para quê? Para que ele seja ouvido. Então, será marcada aqui, ó, nessa citação, uma data para uma audiência. Nessa audiência, o Conselho Especial estará reunido, beleza? E aí, o que será feito nessa audiência? Vamos fazer a leitura da denúncia. Se você quiser anotar aí, ó, na audiência será feita a leitura da denúncia, a denúncia oferecida aqui pelo MP. Depois da leitura da denúncia, vamos proceder no interrogatório do réu, interrogatório aqui do acusado, que é um oficial desertor, tá?
Então a gente vai proceder no interrogatório. Primeiro a gente vai qualificar e depois a gente vai fazer o quê? Inquirir sobre os fatos. Lembrando que antes de iniciar a segunda fase do interrogatório, a gente vai advertir do direito ao silêncio. E depois do interrogatório, a gente vai ouvir já as testemunhas apresentadas pelo MP. O MP, que ao oferecer denúncia, ele vai apresentar um rol de 6 testemunhas, tá? 6 testemunhas. Então aqui a gente vai ouvir as 6 testemunhas. Significa então que, vamos voltar aqui, oferecida a denúncia, com rol de 6 testemunhas, pode ser que tenha, né? O juiz recebe, aguarda a captura. Realizada a captura, apresentação voluntária, a gente vai instalar o Conselho de Justiça Especial. Realizada a citação, a gente vai intimar também as testemunhas, né? Para que nessa audiência a gente leia a denúncia, faça o interrogatório do réu e ouça as 6 testemunhas. O réu pode requerer oitiva também de testemunhas. Nesse caso, o réu tem um prazo, olha, a gente está aqui. O réu tem um prazo para apresentar um rol de testemunhas. Qual o prazo que o réu tem para apresentar o rol de testemunhas? 3 dias. Então, ele tem 3 dias para apresentar o rol de testemunhas. Quantas testemunhas o réu tem para apresentar? De acordo com o código, são 3 testemunhas, tá? São 3 testemunhas. Mas, pelo princípio de paridade de armas, que é uma decorrência do princípio da isonomia, o réu tem direito de apresentar 6 testemunhas, tá? 6 testemunhas, mas não é o que consta do CPP, beleza? Na prática, então, pela paridade de armas, se o MP tem 6, o réu vai apresentar quantas? 6 testemunhas, ok? Já vamos ouvir aqui, não, ele tem esses 3 dias para arrolar 3 testemunhas. Depois de arrolar das 3 testemunhas, nós teremos aqui 5 dias para ouvir essas testemunhas. 3 dias para rolar, 5 dias para ouvir as testemunhas. Esse prazo pode ser duplicado, ou seja, ao invés de ser 5, pode ser o quê? 10 dias. Ao invés de ser 5, pode ser 10 dias. Marcada então a audiência para ouvir as testemunhas, essas testemunhas aqui são as 3 testemunhas arroladas pelo réu. Após o oitivo das testemunhas, já vamos realizar os debates. O debate aqui, debate oral, é pelas partes. Primeiro quem fala? O MP, depois a defesa, o advogado. Quantos minutos o MP e a defesa tem para falar? 30 minutos. 30 minutos, beleza? E se o MP falou em 30 minutos, a defesa falou em 30 minutos, e o MP quiser uma réplica? Sim, aí será metade do prazo. No caso de réplica e tréplica, 15 minutos, tá? No caso de réplica e tréplica, 15 minutos. Então, olha, primeiro o MP fala, 30 minutos. Depois o réu fala, 30 minutos. O MP quer falar de novo, 15 minutos. E a defesa quer falar de novo, 15 minutos. Então, ó, sustentação oral, debates. Réplica, 15 minutos. Tréplica, 15 minutos, tá? Então, olha, os debates orais serão em 30 minutos, normais, e no caso de réplica e tréplica, 30 minutos, ou 15 minutos, metade do prazo. E no final será realizado o julgamento. Realizado o julgamento, e quem é que julga? O Conselho. Então, será realizado o julgamento aqui pelo Conselho de Justiça Especial. Por que especial? Porque é o Conselho de Justiça que julga quem? Oficial. Belezinha, pessoal? Fechou? E aí, proferida a sentença, que será realizada pelo juiz auditor, no caso da Justiça Militar da União, no caso da Justiça Militar Estadual, pelo juiz singular, juiz de direito, né, que vai confeccionar a sentença, que será assinada pelos demais. O julgamento é em sessão secreta, né? Eles vão proceder aqui no julgamento. Primeiro, o juiz civil fala, depois começa a falar do oficial mais moderno para o mais antigo. O último a falar é o juiz mais antigo, tá, pessoal? Que é o militar mais antigo. Daqui para frente, a gente vai ter o quê? Prazo recursal, pode ter recurso, sem recurso. A finalização do processo ocorre com o trânsito em julgado, quando a sentença se torna o quê? Irrecorrível. Esse, então, é o procedimento. Recapitulando, então, ó,
houve a consumação do crime de deserção, será lavrada parte de deserção, e aí a parte de deserção com a parte de ausência e o inventário dos bens serão publicados em boletim. Cópia do boletim e das partes aqui serão remetidas ao Poder Judiciário, que dará um prazo de 5 dias para o MP se manifestar. Dentre as possibilidades, ele pode oferecer a denúncia, apresentando o rol de 6 testemunhas. Recebida a denúncia, o juiz aguarda a captura e a apresentação voluntária do réu, que é um oficial. Após a sua captura, será instalado o Conselho de Justiça Especial, que vai proceder aqui no julgamento, né? Realizada a citação do réu para que ele seja interrogado, será marcada a audiência para a leitura da denúncia, interrogatório do réu e oitiva das 6 testemunhas apresentadas pelo MP. Após a audiência, o réu tem 3 dias para apresentar um rol de testemunhas. Quantas? 3. Pelo princípio de paridade de armas, 6. 5 dias depois, será marcada a audiência para ouvir as testemunhas de defesa, que são 3. Pelo princípio da paridade de armas, 6. Nessa audiência, que pode ter um prazo aqui dobrado, 10 dias para que ela seja realizada, nós vamos ouvir as testemunhas, proceder nos debates orais, 30, 15, 15, e o julgamento pelo Conselho. O julgamento em sessão secreta. Na sessão secreta, primeiro julga o juiz civil, depois os juízes militares, do mais moderno para o mais antigo, beleza? Com prazo recursal, com ou sem recurso, no final transita em julgado, acabou o processo, tá? Que se ele for condenado, ele vai cumprir sua pena. Se ele for absolvido, ele volta a trabalhar normalmente, beleza? Agora, tem um porém aqui. Durante todo esse processo, o oficial ficou o quê? Agregado ao cargo. Então, olha, durante todo o processo, ele fica agregado ao cargo. O oficial, então, durante todo o processo, o oficial fica agregado ao cargo, como se fosse uma licença, tá, pessoal? Então, ele vai ficar na condição de agregado, agregação, tá? O oficial fica agregado ao cargo. Ficou claro aqui? Vamos agora falar do processo de deserção do praça. Então, letra C no seu caderno, processo de deserção de praça. Processo de deserção de praça. Vamos lá. A gente sabe aqui como que funciona a deserção. Após 8 dias, lavra-se a parte de deserção. Autoriza, então, a prisão do desertor. Então, aqui ocorre a consumação. Com a consumação, será lavrada a parte de deserção. Parte de deserção. Olha, no caso de praça, nós temos aqui 2 possibilidades. Tem o praça estável e o praça não estável. O praça estável é após um período, né? Aí tem divergência se a gente vai aplicar a estabilidade de 3 anos lá da CF ou no caso do estatuto, normas internas que vão estabelecer qual o prazo da estabilidade do praça, ok? Vamos lá. Então, olha, nós temos aqui 2 possibilidades. Primeiro, no caso de praça estável. Praça estável. E também tem a possibilidade do praça não estável. Praça estável e praça não estável. Beleza? Vamos lá. Se se tratar de praça estável, o militar ele vai ficar agregado ao cargo. Se se tratar de praça não estável, ele será excluído. Ele será excluído do serviço ativo, tá? Então, olha, praça estável, agregado. Praça não estável, excluído. Lembrando que o praça especial, ele não tem estabilidade. O praça especial é o cadete durante o curso de formação. Depois do curso de formação, ele ainda está nessa instabilidade. Só adquirir estabilidade quando ele se torna o quê? Oficial. E se ele se tornou oficial, deserção, a gente aplica esse procedimento. Se ele é praça especial, no caso de deserção, a gente vai excluir o praça, né, especial, tá?
Então, ele é não estável, praça especial. O praça estável seria ele após aquele período de estabilidade, que pode ser soldado, pode ser cabo, sargento, subtenente, enfim. Então, praça estável. Beleza? Tamo junto aqui? Olha, então, com a parte de deserção, autoriza-se a prisão. Se se tratar de militar estável, agregado ao cargo, igual ao oficial. Se se tratar de praça não estável, incluindo aqui o praça especial, ele será excluído do serviço que? Ativo, tá? Próximo tópico, próxima parte aqui, a gente vai publicar no boletim oficial. Então será determinada aqui a publicação no boletim oficial do que? Da parte de deserção, da parte de ausência e do inventário dos bens do ausente, tá? Inventário dos bens do ausente. Então, após a publicação, a gente vai mandar a cópia do boletim, a parte do inventário, a parte de ausência aqui, parte de falta, tudo para o Poder Judiciário. Do Poder Judiciário, a gente vai fazer o quê, pessoal? Vai remeter os autos para o MP. O MP vai ter 5 dias para se manifestar, beleza? Após a manifestação do MP, ele vai aguardar a captura ou apresentação do praça. Peraí, tem uma diferença aqui. A captura ou apresentação do praça ocorre antes do recebimento da denúncia. A captura ou apresentação do oficial ocorre depois do recebimento da denúncia. Olha, recebida a denúncia, aguarda-se a captura. Aqui, remete os autos para o MP, que vai se manifestar. E aí, nesse caso, a gente vai aguardar a sua captura ou a sua apresentação que? Voluntária, antes do recebimento da denúncia. Antes do recebimento da denúncia. O que acontece aqui com a captura antes de recebida a denúncia? Depende. Se eu sou praça estável, nesse caso, vai ser comunicado aqui ao juiz. O juiz vai dar um prazo de 5 dias para o MP se manifestar. E dentre as possibilidades que ele pode fazer, ele pode oferecer a denúncia. Pode oferecer a denúncia, ok? Se se tratar de praça não estável, ele será reincluído com a captura. Com a captura, ele será reincluído no serviço ativo, tá? Porque o que ele queria? Ele queria vazar, não é? E se eu determinar que ele seja excluído, ele está sendo beneficiado. Então, o que eu vou fazer? Ele vai ser excluído, mas com a captura, a apresentação, ele vai ser reincluído no serviço se ele for capaz para o serviço, né? A gente vai, então, determinar que ele realize exames médicos, exames aqui de sanidade física e mental, para que verificar se ele pode ser incluído. Se ele tiver capacidade técnica, física para ser incluído no serviço, ele será reincluído e o processo continua. Se, passado nesse exame, ele verificar que ele não tem capacidade para ser reincluído no serviço, ou seja, ele perdeu uma perna, não tem um braço, enfim, só um exemplo aqui, nesse caso, será comunicado ao juiz que ele não foi reincluído no serviço. E aí, como ele não foi reincluído no serviço, o MP vai pedir o arquivamento. Por quê? Porque ele não tem mais condições de permanecer, tá, pessoal? Então, se ele for excluído e não tiver capacidade de retornar para o serviço, então o MP vai pedir o arquivamento. Se ele for reincluído no serviço ativo, após o exame médico aqui, aí o MP vai oferecer a denúncia. Oferecida a denúncia, o juiz recebe a denúncia e determina a citação do réu. Citação do réu também vai intimar as testemunhas para marcar uma audiência. Agora não é mais conselho, especial, é conselho o quê? Permanente. Então o conselho permanente, ele vai proceder no interrogatório do réu e vai ouvir as testemunhas apresentadas pelo MP. O MP, ao oferecer denúncia, vai apresentar quantas testemunhas? 6 testemunhas, tá? Então vamos ouvir essas 6 testemunhas. Passada aqui a audiência, procedido no interrogatório, ouvidas as 6 testemunhas, o réu pode querer, o réu que é um praça, né, pode requerer a oitiva de algumas testemunhas. Requerido então a oitiva das testemunhas, ele tem um prazo de 3 dias para apresentar o rol.
3 dias para apresentar o rol. Quantas testemunhas o praça pode apresentar? 3 testemunhas, tá? 3 dias para apresentar, são 3 testemunhas. Pelo princípio da paridade de armas, 6 testemunhas pela acusação, 6 testemunhas pela defesa, tá? Bem, então, apresentado o rol, o Conselho de Justiça Permanente terá um prazo de 5 dias para ouvir essas testemunhas, que pode ser duplicado, ou seja, 10 dias. Marcada essa audiência para ouvir as testemunhas, quantas? 3 testemunhas, de acordo com a lei, 3 testemunhas. A gente vai ouvi-las, então. Após a oitiva, vamos proceder nos debates. Esse debate será no prazo de quantos dias? 30 minutos, tá? 30 minutos para o MP, 30 minutos para a defesa. E no caso de réplica e tréplica, 15 minutos, tá? 15 minutos. E no final vai ser realizado o julgamento nos termos do CPPM, tá? O julgamento será reunido, tem o Conselho de Justiça Permanente, agora é Conselho de Justiça Permanente, Conselho de Justiça Permanente. Esse conselho vai se reunir, composto por oficiais e o juiz civil, né? Primeiro o juiz civil manifesta o seu voto, depois os oficiais, do mais moderno para o mais antigo. Quem confecciona a sentença é o juiz civil, tá, pessoal? Que vai confeccionar a sentença e todos vão assinar, ok? Publicada a sentença, tem um prazo de recurso. Passado o prazo de recurso, transita em julgado, se houver recurso, aí vai ser julgado TJ, STJ ou STM, no caso da Justiça Militar da União. Não cabe mais recurso, transitou em julgado. A gente vai executar então a sentença. O praça, ele será excluído do serviço com a constatação da deserção, com a condenação, ele será excluído do serviço definitivamente. Tamo junto aqui, pessoal, beleza? E vai cumprir a sua pena. Se for absolvido, volta a trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Recapitulando então, ficou bem semelhante ao processo do oficial, só tem uma diferença, né? No caso de praça não estável, ele será excluído já de pronto, e depois ele será reincluído para ser processado, beleza? Se ele não for reincluído por incapacidade física, aí o processo aqui será arquivado, porque ele não teria condições de permanecer mesmo, tá? Agora o praça estável, ele vai ficar agregado ao cargo, então não precisa de esperar aqui o exame de físico, né? Porque ele já é agregado, mas mesmo assim a gente submete, mas ele, de qualquer maneira ele já tem estabilidade, vai oferecer denúncia, receber denúncia, citação e tal, todos os atos aqui normalmente, tá? Quais são os atos então? Ó, parte de deserção, já pode prender. Se for praça não estável, excluído. Se for praça estável, agregado ao cargo, beleza? Publicado tudo em boletim, o que? A parte de deserção, parte de ausência e o inventário dos bens. Cópia dele e toda a documentação vai para o Poder Judiciário, que é uma instrução provisória. O Poder Judiciário vai remeter para o MP, que vai aguardar então a captura do réu ou a sua apresentação voluntária. Apresentado voluntariamente ou capturado, ele vai oferecer a denúncia no prazo de 5 dias, tá? Oferecida a denúncia, o juiz recebe, determina a citação. Na audiência, vamos proceder ao interrogatório e oitiva de 6 testemunhas apresentadas pela acusação. O réu vai ter 3 dias para apresentar um rol de 3 testemunhas, que serão ouvidas em 5 dias, podendo ser ouvidas em 10 dias, duplicando o prazo. Nessa audiência, a gente vai ouvir as 3 testemunhas e proceder nos debates. 30 minutos para o MP, 30 minutos para a defesa. E no caso de réplica, 15 minutos para o MP, 15 minutos para a defesa. No final, será realizado o julgamento, que será em sessão secreta pelo Conselho de Justiça, o quê? Permanente, por se tratar de praça. Beleza? Ficou claro aqui, pessoal? Tamo junto.